Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 7, que diz o seguinte: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tende bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Nós encontramos esse texto também em Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 5, com mais detalhes. Eu escolhi o texto de Mateus por ser mais objetivo. E o contexto é o seguinte: Jesus estava na região de Gadara, uma cidade localizada a leste do Mar da Galileia. E ali ele curou 2 endemoniados e mandou os demônios para uma manada de porcos, que se precipitaram no mar e morreram. Os porqueiros correram para a cidade e contaram o que tinha acontecido. E Mateus diz que a cidade toda saiu para encontrar com Jesus, para pedir que se retirasse da terra deles. Jesus, então, resolveu voltar para a sua cidade, Cafarnaum, na Galileia. Marcos diz que, ao descer do barco, Jesus foi diretamente para sua casa. E Lucas diz que, quando as pessoas souberam do regresso de Jesus, foram ouvir seus ensinamentos. E estavam presentes no meio da multidão de ouvintes muitos fariseus e doutores da lei, os escribas, vindos da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então, trouxeram um paralítico deitado no leito para Jesus. Marcos diz que eram 4 homens carregando o leito, que deveriam ser parentes ou amigos do paralítico. E Lucas diz que eles queriam pôr o leito com o paralítico diante de Jesus. E como não achavam por onde introduzir o leito por causa da multidão, eles subiram na cobertura da casa, afastaram o telhado e desceram o leito bem no local em que Jesus se encontrava. Ao ver essa cena, ao contemplar essa cena, Jesus vê a ação de trazer o paralítico como uma expressão de fé dos que o trazem, dos amigos que estão trazendo o paralítico. Jesus vê a fé deles, olha para o paralítico e diz: Tende bom ânimo, confia, filho. Demonstrando afeto, empatia pelo paralítico. Em seguida, Jesus diz: Estão perdoados os teus pecados. Assim como todos os presentes, Jesus supõe que existe uma ligação entre enfermidade e pecado, apesar dos pecados do paralítico não terem sido revelados. Agora, é importante destacarmos, irmãos, que nesse caso, no caso do paralítico, não se trata do pecado no sentido moderno, de transgressão voluntária e consciente de um mandamento divino. É o pecado sem saber, de Levítico 4. É aquele pecado que não depende da nossa vontade.
e que pode ser reparado através de um sacrifício. Doenças incuráveis como a paralisia, quando a impureza era permanente e irreparável, era vista como resultado de algum pecado cometido pelo indivíduo, mas podendo, inclusive, ser herdada dos pais. E nós temos um exemplo claro em João capítulo 9. Os discípulos, ao verem um cego de nascença, perguntam a Jesus: quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Então, para a sociedade e para os religiosos da época, ao olhar o paralítico, eles viam ali um grande pecador. Talvez um pecador incurável. Ora, quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, ele cria um problema teológico. Não esqueçamos que no meio da multidão estavam muitos escribas, doutores da lei e fariseus. E alguns escribas então dizem, este blasfema. E os escribas se baseiam em Isaías 43, 25, onde lemos, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Logo, os pecados só podem ser perdoados por Deus, que o faz através do sacerdote, que o faz através do sacrifício pelo pecado colocado sobre o altar. Geralmente, um animal. Portanto, irmãos e irmãs, para os escribas, a remissão dos pecados só pode ser alcançada pelo sistema sacrificial do templo. Por outro lado, os sacerdotes dependiam dessas ofertas, pelo pecado, para o seu sustento material. E romper essa mediação significaria inutilizar o trabalho exercido pelos escribas e pelos sacerdotes. Portanto, do ponto de vista dos doutores da lei, só Deus tinha o direito e o poder de perdoar pecados. Ora, a reação de Jesus à crítica feita pelos escribas é muito marcante, porque novamente ele vê além das ações, além da pergunta. E ele diz o seguinte: por que cogitais o mal no vosso coração? No versículo 2, Jesus discerniu a fé dos amigos do paralítico. E aqui ele discerne o mal no pensamento e no coração dos escribas. O que os escribas veem como uma defesa fiel de suas tradições religiosas, Jesus nomeia como mal. Porque Jesus sabe que a preocupação dos escribas não é a observância da lei de Moisés, a observância da palavra de Deus. Ele sabe também que a preocupação dos escribas não é a blasfêmia que ele teria cometido. Para Jesus, o que eles pensam são maldades e perversidades. E essas maldades se concretizam, irmãos e irmãs, através de uma prática religiosa que não inclui os marginalizados e excluídos da sociedade. Uma maldade legitimada pelo cumprimento da lei de Moisés. É o que lemos em Levítico 21. Disse o Senhor a Moisés: nenhum homem em quem houver defeito se chegará ao altar, como um homem cego, coxo ou de rosto mutilado ou deformado, que é o caso do paralítico.
Ele, devido à sua enfermidade, não pode acessar, não tem acesso ao templo, não tem acesso ao altar do sacrifício. A lei proibia. Então Jesus, em resposta a esse questionamento dos escribas, tá? Manda que o homem levante, tome o leito e vá para sua casa. Ora, Jesus demonstra com essa atitude que não só capacitou o paralítico a andar, mas também a tomar o seu leito e andar. Antes era o leito que o carregava. Agora é ele quem carrega o leito. Uma libertação e transformação completa. E aqui, irmãos e irmãs, vemos o poder da salvação e da transformação de vidas produzida pela fé intercessória. O paralítico foi levado a Jesus pelos amigos, mas foi para casa sozinho. Isso indica, irmãos e irmãs, que o pecador por si só não consegue ir até Jesus. Mas uma vez salvo por ele, é capaz de sair andando da sua presença. E o fato de o paralítico ter se levantado e ido para casa era a prova de que estava curado. E a sua cura era a prova de que seus pecados foram perdoados. Eu considero, irmãos e irmãs, esse texto de uma importância fundamental para a nossa fé e a nossa relação com Deus, porque aprendemos com ele 3 coisas, dentre outras. Primeiro, que os amigos do paralítico, ou parentes, tinham por ele um grande amor e empatia, apesar da sociedade e dos religiosos da época considerarem esse paralítico um grande pecador. Segundo, aprendemos que quando intercedemos por aqueles que amamos, com fé, sinceridade e determinação, Deus nos ouve, porque vê a nossa fé. E aprendemos ainda que devemos levar as pessoas a Jesus. Devemos levar os pecadores a Jesus. Principalmente nossos parentes e nossos amigos. Ainda que sejamos criticados. E eu fico imaginando o que as pessoas pensaram ao verem aquela cena dos homens carregando o paralítico, dando um jeito de colocar o paralítico diante de Jesus, para que Jesus operasse na vida do paralítico. É importante nós entendermos, irmãos e irmãs, que não nos compete julgar, mas perdoar. Antes de Jesus perdoar, os amigos já haviam perdoado o paralítico. Portanto, irmãos e irmãs, o nosso compromisso evangelístico começa com os nossos familiares e os nossos amigos. Nós sabemos que a seara é grande. Por isso devemos evangelizar todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho, levando-os até Jesus em seus leitos, por mais difícil que seja. Mas para isso, irmãos e irmãs, precisamos aprender a perdoar. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus seja com cada um de vocês. E comigo, né? Hoje e sempre. Amém.